Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos apresentar a vocês o jornal África Connected. Eu sou o Raku. Eu sou o Matata. Bom, neste meio de compartilhamento de saberes, pretendemos que estes artigos iluminem a mente e a imaginação de vocês, telespectadores. Hoje vamos falar sobre o continente africano, o começo e suas diversidades e belezas naturais. A história da colonização da África encontra-se documentada desde que os fenícios começaram a estabelecer colônias na costa da África do Mediterrâneo, por volta do século X a.C. Seguiram-se os gregos, os romanos, os vândalos, que tomaram algumas colônias romanas, seguidos pelo Império Bizantino, os árabes e, finalmente, os estados modernos da Europa, a partir do século XIV. Todos nós conhecemos a África como um país subdesenvolvido, onde há escassez de recursos básicos para a sobrevivência. Existe sim uma carência, uma pobreza, um regresso, mas apesar de tudo, sua cultura é vasta e expressivamente extensa. A África é um grande continente, o qual possui o deserto do Saara, o maior e mais quente do mundo, e mais de 50 países. E aqui também é onde que os estudiosos acreditam ser o berço da humanidade, e mais oficialmente no Egito. Ao citar os aspectos de sua cultura, abrimos um conteúdo amplo que subdividiu para outros pontos do mundo, e abrange principalmente a música, onde se relaciona a dança, a pintura, a literatura, onde entra a mitologia africana e as esculturas. A música africana é acompanhamento para conotações naturais e sobrenaturais, usada em rituais e cerimônias, e atualmente apresentam certa característica de agitação e excitação. Dentre alguns estilos musicais temos o quilapanga, onde predominam os tambores, o ala, que faz críticas sociais e sátiras, e também é fonte de diversão e assemelha-se ao reggae. O kitolo é um estilo de música triste. O semba é uma dança de divertimento que levemente assemelha-se ao samba. O kizomba, que é um estilo muito popular e caracteriza-se pelo seu modo, que podemos dizer que é quente e suave, e se originou na Angola. A arte africana é definida tanto ao grande número de etnias e tribos, cada uma com seus respectivos costumes. Além da música, a pintura também é bastante significativa e é funcional em decorações internas, pinturas corporais e até em máscaras, que são artigos bastante buscados e conhecidos, alvos de muita admiração, que expressam a emoção do africano em muito simbolismo. As máscaras podem ser encaradas como um ser que protege a quem a usa, e reproduzem seres mitológicos e sobrenaturais. Há também pontos de artes rupestres no Níger com entalhes que datam aproximadamente mais de 6.000 anos. Em termos de esculturas, datadas do ano 500, são as mais antigas as dos Nok, da Nigéria. Feitas em madeira, elas representam desde cabeças de animais até armas como espadas e lanças. Além também do artesanato, trabalhos em bronze e ouro, e dos artefatos que fizeram e fazem parte da ilustre e abstrata cultura africana. Como o enfoque da cultura africana é a aparência, as vestimentas religiosas em conjunto a seus anéis, braceletes, colares e joias refletem sua importância na vida africana. A diversidade dos bordados em vestes longas decoradas com peças de vidro também demonstram a rica criatividade africana. Se o assunto é religião, teremos que retornar a alguns fatores, os quais são severamente ligados, como a dança e a música. A dança africana, usada normalmente em rituais para seus deuses e crendices, tem também uma grande complexidade, pois ela consegue exprimir todos os sentidos, fazendo que cada membro do corpo siga um ritmo diferente. Com movimentos repetitivos, a dança causa um efeito de transe, o que seria um encontro com seus deuses. Os africanos são pessoas unidas que encaram a vida de modo sagrado e simbólico. Para que eles sobrevivam, a tribo precisa seguir o que lhe for determinado em nível espiritual. A maioria da população africana acredita na existência de um ser supremo, o qual tenha dado origem ao mundo em que vive. Alguns contos tradicionais registram o fato de Deus ou seu filho ter vivido entre os homens e pela deslealdade humana ele retornou para o céu.
fato semelhante ao aparecimento de Jesus Cristo. A religião mais influente é a Yorubá, na África Ocidental, e dentre alguns outros deuses, podemos citar Zambi da Angola e Congo, Olorum dos Ketu e Mao dos Jeje. Para finalizar o contexto do continente africano, o elemento que não deve ser esquecido é a linguagem, contando ainda que somam-se uma quantidade aproximada de 1000 idiomas, originária da África e da Europa. A mais falada na África subsaariana são as línguas da família Niger-Congo, a qual é a maior do mundo em termos de idiomas. O país do levantamento de Mike fica na ponta do continente, África do Sul. O país tem o dobro do tamanho da França e a fauna e a flora são abundantes, boa parte protegida. Quando se trata de preservação ambiental, a mentalidade do país é uma das mais modernas. Mike está interessado em ver que resultado eles estão obtendo com sua política de preservação. Um dos primeiros voos de reconhecimento será sobre o famoso Parque Nacional Kruger, um dos maiores territórios e uma das mais antigas áreas protegidas na África do Sul. O que chamou mais a minha atenção foi o contraste entre o que ficou dentro do território do parque e do lado de fora. A diferença é perceptível vista de cima. De um lado tem rinocerontes e girafas, e do outro os habitantes ocuparam todo o território. Erosão e o solo terraplanado é o que se vê, e você pensa, cara, que contraste. Namíbia. Por ser um dos mais antigos desertos do mundo, a paisagem do Namibe é bem diferente para Mike documentar. No norte da Namíbia, Mike avista algo para investigar. Pastores nômades construindo alguns currais. Aqui não existe pista. Após uma rápida averiguação, eles concluem que o terreno irregular é seguro para pousar. O grupo do povo Rimba recebe os visitantes. No noroeste da Namíbia, ele trabalha em parceria com o cientista Keith Leggett, um australiano com uma paixão. Durante 10 anos, ele viveu na zona rural para estudar a vida do raro elefante do deserto. Eles vão para essas colinas comer coníferas. Tem um descendo a colina. Absolutamente É fantástico. demais. Eu nunca Dá pra vi, chegar seria perto? ótimo filmar isso. Podemos ir até lá. Vou me esconder atrás da árvore. O elefante do deserto se adaptou muito bem ao ambiente hostil e aguenta ficar até 4 dias sem água. Para não assustá-los, Mike espera. Eles deixaram sinais de como conseguem sobreviver nessa região. É vegetação ervosa. Cheira isso aqui. Aroma de acácia. Cheira a fezes de elefante, isso sim. Quando sobrevoamos uma região que não vê chuva há 2 anos e a vegetação continua bonita, as pessoas vivem aqui e a vida animal ainda é abundante, isso me deixa surpreso. É interessante. É inacreditável como o deserto consegue ser fértil. Eles chegam a Botsuana, lar do famoso terreno de aluvião na embocadura do rio Okavango. Em Botsuana existem vastas áreas naturais. É um dos principais países do projeto de Mike, mas é tão remoto. A Zâmbia é um dos melhores países para se observar como o uso adequado do solo faz a diferença. Se a gente pegar a República Centro-Africana, na região que fica mais ao leste, não acharemos pessoas.
E mesmo assim a vida animal foi erradicada. A gente vai para países como a Zâmbia, que tem uma população 5 vezes maior e encontra 20 vezes mais fauna e flora. Você fica se perguntando, por que isso? A única resposta está na forma com que os seres humanos tratam o solo. Os rios da Zâmbia estão repletos de animais. O que vale nessa viagem é que tudo é uma descoberta. Deu para ver hipopótamos no rio Luangwa e eu não fazia ideia. Na África sempre tem uma surpresa na próxima curva. Em Moçambique, a preservação do meio ambiente é um tema novo. O país se recupera de um longo período de guerra civil e de invasões. A Tanzânia é o lar da maior montanha da África e de um dos lagos mais fundos. É a reserva mais extensa. 3 entre 4 tanzanianos vivem na zona rural. Mike quer saber como essa população afeta os animais. Esta expedição é para observar os seres humanos, como eles cuidam da terra e como eles mudam com o passar do tempo. Mike visita a reserva de Mahale para checar os chimpanzés. O chimpanzé é um dos meus animais favoritos. Vê-los numa área onde eles ficam à vontade, como em Mahale, na Tanzânia, é maravilhoso. Em outros lugares, eles sofreriam pressão, seriam caçados e atacados pelos humanos. República Centro-Africana. A floresta tropical toma conta de boa parte do território. Pistas improvisadas são raras. Agora vão para o Saara, o maior deserto do mundo. O deserto do Saara passa por 7 países. Primeiro, eles vão para o Chad. Se comparado ao sul da África, o norte tem poucas áreas de proteção. Sem notícias de Mike, Peter e Henlor viajam até um local mágico, Wadi Ashi, nas montanhas Tibesti, onde as tribos locais levam os camelos e cabras para beber água. Parece que chegamos a outro planeta. It's like arriving on a different planet.